Quando eu abri os olhos, eu estava voando. Mas eu não tinha asas, nem paraquedas, nem nada. Era só eu no ar. Eu não caía. Eu voava. E isso, meu amigo, isso não faz sentido nenhum. Porque eu tinha acabado de despencar do 8º andar de um prédio em construção. O concreto cedeu, o chão sumiu. E o meu corpo foi lançado no vazio. Mas antes de continuar com esse testemunho, escreva nos comentários de onde você está assistindo. É sempre incrível ver até onde essa mensagem chega. Quero que você saiba, o fato de ouvir minha história hoje não é por acaso. Deus está te despertando. E claro, se você ainda não se inscreveu, aproveite para se inscrever agora e ativar o sino de notificações, assim você não perderá nenhum testemunho como o que vamos compartilhar hoje. Era para eu ter morrido, mas no lugar da morte veio o silêncio. E nesse silêncio eu fui carregado. Eu sei o que parece. Eu sei o que você pode estar pensando. Impossível. Pois é, eu também pensei. Eu vivi o impossível com os 2 pés fora do chão e a alma em choque. E hoje eu sei. Não foi sorte, foi um livramento e foi Deus. Mas antes de te contar como foi que eu pousei no chão como se mãos invisíveis tivessem me segurado, eu preciso te contar o que aconteceu nos dias antes disso, porque Deus já estava me avisando. E eu não quis ouvir. Tudo começou com um sonho, mas não foi meu. Foi da minha esposa. Na manhã anterior ao acidente, ela acordou pálida, gelada. Me abraçou como se eu fosse sumir dali a pouco e disse: "Eu te vi caindo, Elias." Foi tão real. Você gritava, mas alguém te pegava antes de bater no chão. Aquilo me arrepiou, mas eu ri. Fiz piada, dei um beijo na testa dela, peguei minha marmita e fui embora. No caminho tive a sensação mais estranha da minha vida. O céu estava limpo, mas o vento soprava forte, quase empurrando meu corpo para trás. Era como se alguma coisa quisesse me impedir de chegar naquele prédio. Mas eu fui. Subi até o 8º andar e continuei ignorando o que Deus já estava gritando dentro de mim. Naquele dia, tudo parecia mais pesado do que o normal. Eu subi as escadas do prédio com as ferramentas nas costas, e cada degrau parecia que puxava minha alma para baixo. Não era só cansaço físico. Era um peso que não vinha do corpo, vinha de dentro. Lá em cima, no 8º andar, o vento batia forte. Era como se estivesse empurrando, como se soprasse contra mim. Os panos de proteção tremulavam com violência, barulhos secos, como se a estrutura estivesse falando. Um som abafado, sinistro, estranho, quase como um aviso. E então, pela primeira vez no dia, eu parei. Fiquei ali, em pé, olhando a cidade lá embaixo, tentando entender aquela angústia no peito. Uma voz, que não era um pensamento comum, nem barulho exterior, sussurrou por dentro de mim. "Desce. Agora." Foi clara, seca, como uma ordem. Não era medo, não era loucura, era um comando. Mas eu resisti. Sabe aquele orgulho bobo? Aquela coisa de homem que não quer parecer fraco na frente dos outros? Eu estava com mais 3 colegas ali em cima, todos rindo, trabalhando, ouvindo forró no celular. Imagine eu dizendo que uma voz mandou eu descer. Fiquei quieto, engoli a sensação, ignorei o céu. Minutos depois, o encarregado gritou meu nome. Tinha uma viga de madeira mal encaixada no beiral do concreto. Pediu para eu verificar antes de seguirem com o concreto. Era só isso, um passo, uma verificação rápida. Eu fui, cheguei até a beirada, me agachei, e foi aí que tudo aconteceu. Antes mesmo de encostar na madeira, o chão desabou. O mundo sumiu debaixo dos meus pés. Não houve tempo para gritar, não houve tempo para orar, só queda. Mas o que aconteceu a seguir não tem explicação. Não houve impacto, não houve sangue, não houve morte. Porque naquele momento algo ou alguém me pegou no ar. Eu caí. Foi como se alguém tivesse puxado o chão com as próprias mãos. Num segundo eu estava ali, agachado, firme. E no seguinte, o concreto desapareceu. Meus braços se agitaram no ar, tentaram agarrar alguma coisa. Vão. Vazio. Tudo foi silêncio. Mas não foi um silêncio qualquer.
Foi um silêncio fora do tempo. O tipo de silêncio que você não ouve. Você sente. Como se o mundo tivesse parado para assistir o que estava acontecendo comigo. Eu ainda lembro da sensação. O vento cortando minha pele, a gravidade me puxando, a imagem dos andares passando em velocidade absurda. Mas havia algo estranho. Porque mesmo em queda, mesmo despencando de uma altura que nenhum corpo sobrevive, eu não sentia dor. Não havia desespero. Não havia medo. Só paz. Foi nesse instante que eu percebi. Eu não estava sozinho. Eu não vi rosto. Não vi asas. Não ouvi voz. Mas senti. Algo, alguém, me envolveu no ar. Não era um abraço. Era como se uma força me envolvesse, me segurasse com mãos que não se veem. Era como se uma almofada invisível tivesse engolido o impacto da gravidade. Eu fechei os olhos. Esperei o fim. E quando abri, eu estava no chão, de pé, em pé, nada quebrado. Sem um arranhão, sem dor. Silêncio ao redor. Os operários gritaram, gente correndo. Um deles chegou gritando. Ele caiu! Meu Deus, ele caiu do 8º andar. Mas eu só conseguia olhar para cima. Olhando para aquele espaço vazio onde há segundos atrás eu estava em queda livre. E no meu espírito, uma certeza. O Senhor me segurou. Ali, ajoelhado sobre a areia do térreo, com o capacete ainda na cabeça, eu comecei a chorar. Não de dor, não de susto, mas de quebra. Eu sabia. Deus tinha me dado uma chance, uma segunda vida. E ali começava uma nova história. O chão ainda tremia debaixo dos meus pés, mesmo depois da queda. Mas não era o prédio. Era o meu corpo tentando entender o que tinha acabado de acontecer. A adrenalina subia como uma maré sem controle e meu coração parecia querer explodir no peito. Eu respirava rápido, ofegante. O ar entrava, mas não fazia sentido. Ao redor começaram a chegar os colegas de obra. Gritos, correria. Um deles ajoelhou do meu lado, me sacudindo com os olhos arregalados. Elias, você tá vivo? Tá conseguindo falar? Eu não respondia, eu só chorava. Não de dor, não de trauma. Era outra coisa. Era reconhecimento. Porque dentro de mim, algo gritava mais alto que qualquer sirene. Mais alto que o susto dos outros. Uma certeza me atravessava por completo. Você deveria estar morto, mas eu te guardei. Era como se o próprio Espírito de Deus tivesse falado direto na minha alma. Eu sabia. Aquilo não foi sorte, não foi milagre pequeno. Foi livramento, e dos grandes. Do meu lado, os colegas me olhavam como se estivessem vendo um fantasma. Um deles falou baixinho. Eu vi ele passando. Ele girou no ar. Era para ter se esborrachado. Não tem como. Isso não tem como. O encarregado chegou logo depois. Olhou para mim, para o chão onde eu estava, para o vão lá no alto. O rosto dele era uma mistura de incredulidade e espanto. Cara, você caiu do 8º andar. E tá de pé. Eu só consegui murmurar. Alguém me segurou. Ele franziu a testa. Quem? Deus. Ele não disse nada. Mas os olhos dele disseram tudo. Ele não acreditava. Ou melhor, não conseguia acreditar. E ali, pela primeira vez, eu percebi o que é viver um milagre que ninguém mais consegue entender. É como carregar um segredo dentro do peito. Um segredo tão grande, tão poderoso, que as palavras não dão conta. Eu fui levado para a enfermaria. Me examinaram da cabeça aos pés. Nem hematoma, nem arranhão, nem tontura, nenhum sinal de trauma. Nada. Só olhos arregalados e perguntas que ninguém sabia responder. Mas no meu espírito, a resposta já estava lá. O céu desceu naquele canteiro de obras e me segurou com mãos invisíveis. Naquela noite, eu não dormi. Deitei, fechei os olhos, mas o corpo estava inquieto. A alma, mais ainda. O som do vento lá do alto voltava na minha cabeça. A imagem do vão aberto, do céu girando, do instante em que eu deveria ter morrido, tudo voltava em fragmentos. Mas o que mais me abalava não era o susto. Era a pergunta que começou a martelar por dentro. Por que eu? Quantas vezes eu ignorei a voz de Deus? Quantas vezes eu disse, amanhã eu mudo?
Quantas vezes eu brinquei com a graça, como se tivesse controle da minha própria vida. E agora, ele me poupa. Ele me segura no ar, como um pai que agarra o filho antes da queda. Senti vergonha. Uma vergonha que não dava para explicar para ninguém. Vergonha de ter andado tão longe, de ter deixado meu coração se esfriar. Eu já tinha conhecido a palavra. Cresci na igreja. Minha mãe era da oração, dessas que vivem de joelhos. Mas eu tinha me acostumado com a fé dos outros. Deus sempre esteve por perto, mas eu andava sempre um passo à frente achando que podia me virar sozinho. E naquela noite, deitado na minha cama, eu chorei. Chorei como uma criança, não pelas dores no corpo, porque não tinha nenhuma, mas pelas dores da alma. Porque ali, deitado no escuro, eu entendi o que Deus estava fazendo. Ele não só me salvou da morte física, Ele estava me chamando de volta, me chamando para uma vida que eu tinha esquecido, para um propósito que eu tinha deixado para trás, me mostrando que tempo, força, trabalho, saúde, tudo isso é presente, e eu estava jogando tudo fora. Fechei os olhos e falei baixinho: Senhor, eu tô aqui. Eu não entendo por que o Senhor me segurou, mas se o Senhor me deu uma segunda chance, então ela é tua. A minha vida, agora, é tua. Senti um calor no peito, um quebrantamento tão forte que parecia que meu coração ia desmanchar. A partir daquele momento, eu sabia. Nada mais seria como antes. Nos dias que se seguiram, o corpo voltou à rotina, mas minha alma, não. Alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Era como se eu tivesse voltado de um lugar onde não se volta, como se eu estivesse caminhando por um campo minado a vida inteira, e só agora tivesse me dado conta do livramento que é acordar vivo. Voltei ao trabalho, mas a obra já não me prendia como antes. Os ruídos dos martelos, o zunido das serras, os gritos dos operários, tudo parecia distante. Meu foco agora estava em outra coisa. Eu precisava encontrar a presença de Deus de novo, mas dessa vez, de verdade, não como alguém que conhece de ouvir falar, mas como quem já foi tocado, sustentado, resgatado da morte. No fim daquela semana, entrei pela porta de uma igreja pequena no bairro onde cresci. A mesma igreja onde minha mãe me levava quando eu era criança, onde aprendi os primeiros versículos, onde vi milagres acontecerem no altar de madeira simples. Sentei no último banco. Me senti envergonhado, pequeno, como um filho que volta para casa com o rosto sujo e as roupas rasgadas depois de tanto tempo longe. O louvor começou e algo em mim se partiu de novo. Não era a melodia, não eram os acordes, era a presença. Aquela presença doce, mansa, mas poderosa, como um abraço que não cobra, só acolhe. Enquanto todos cantavam, eu só chorava, em silêncio, sem forças para cantar junto, mas com um desejo dentro de mim que queimava. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero te servir. Quando o pastor subiu no púlpito, era como se ele estivesse falando só comigo. Cada palavra, cada versículo cortava direto o meu coração. Tem gente aqui hoje que deveria ter morrido, mas Deus disse: ainda não, ainda tenho planos, ainda tenho promessas. Naquela hora eu desabei, como se o céu estivesse me chamando pelo nome. Não esperei apelo, me levantei e fui à frente, com as pernas tremendo, com os olhos fechados, com o coração rasgado. Naquele altar simples de madeira gasta, eu entreguei minha vida. Dessa vez inteira, sem reserva, sem mas, sem depois, porque agora eu sabia, a vida é um sopro, e se Deus me segurou na queda, é porque Ele tinha uma missão para mim neste chão, e eu estava pronto para descobrir qual era. Aceitar Jesus de novo foi como renascer por dentro, mas ninguém me avisou que o mundo ao meu redor não ia aceitar essa nova versão de mim tão facilmente. No primeiro dia de trabalho depois daquele culto, percebi isso. Um colega olhou para mim e falou brincando: "E aí, milagre ambulante, já marcou o salto com o Cirque du Soleil?" Riram. E eu ri também, meio sem graça, mas por dentro, doeu. Ali, percebi que nem todo mundo ia entender o que eu vivi, nem todo mundo ia respeitar o que Deus fez por mim. Alguns achavam que era exagero,
outros que eu tinha inventado a história. Teve até quem dissesse que foi pura sorte ou queda amortecida pelo vento. Mas eu sabia, eu senti. O que aconteceu naquele prédio não foi sorte, foi sobrenatural, foi a mão de Deus, e quem nunca sentiu essa mão não entenderia. Mesmo assim, mantive meu coração firme. Voltei a ler a Bíblia todos os dias. Comecei a orar pela manhã antes de sair e antes de dormir. Os louvores voltaram a tocar no meu celular, no lugar das músicas que só alimentavam raiva e vaidade. Mas então, veio o teste. Um amigo antigo me chamou para sair com a turma. Era sexta-feira à noite. Mesma galera de sempre, mesmos lugares, mesmo tipo de diversão vazia. Por um instante fui tentado. Meus pés quase disseram sim, mas meu espírito não conseguiu. Respondi: agora eu tô em outra caminhada, irmão. Tô seguindo a direção de Deus. Ele riu, achou graça. Ah, para com isso. Você? Logo você que era o mais doido da turma? Vai virar pastor agora? Aquilo bateu forte. Eu me senti sozinho. Como se estivesse traindo meus próprios amigos. Como se eu tivesse abandonado quem sempre esteve comigo. Mas naquela noite, de novo, Deus falou comigo, num sussurro, no silêncio do meu quarto. Quem não está disposto a deixar tudo por mim, ainda não me encontrou de verdade. E ali eu entendi, seguir a Deus tem um preço. Não é sobre frequentar um templo, é sobre morrer para a velha vida, e isso dói, mas também liberta. Porque quanto mais eu me afastava do que me puxava para baixo, mais leve eu me sentia por dentro, mais perto do céu, mais forte para continuar. E no fundo eu sabia, se eu tivesse sobrevivido àquela queda, não era para continuar caindo, era para aprender a voar, agora com as asas da fé. Alguns dias depois daquela sexta-feira solitária, algo começou a mudar. Não no mundo à minha volta, mas dentro de mim. Era como se minha alma tivesse acordado para uma sensibilidade nova. Como se meus olhos estivessem enxergando além da matéria. Como se o céu tivesse aberto uma frequência. E eu agora ouvia coisas que antes passavam despercebidas. Certa manhã, ainda com o sol nascendo, sonhei que estava novamente naquele prédio em construção. Mas dessa vez, eu não caía. Eu estava na beira da laje olhando para baixo e uma multidão me chamava do térreo. Desce! Aqui é melhor! Aqui é mais fácil! Mas uma voz suave, vinda de trás de mim, dizia: fique firme. Eu te livrei da queda, não para que você descesse, mas para que subisse ainda mais alto. Acordei com o coração acelerado e com lágrimas nos olhos. Deus estava me chamando. Eu não sabia para quê, mas sabia para onde. Para cima. Naquela mesma semana, enquanto ajudava um vizinho a descarregar uns materiais, ele se queixou de dores na perna. Do nada senti um impulso estranho. Me veio à mente: ora por ele. Aquilo me assustou. Eu, orar por alguém, em voz alta, nunca tinha feito isso. Mas o impulso veio de novo, forte. Então respirei fundo e falei, meio tímido: posso orar por você, Senhor Manuel? Ele me olhou surpreso, depois riu. Você? Que milagre é esse? Literalmente isso, milagre. Eu sou um milagre andando. E Deus tem me mostrado umas coisas ultimamente. Ele ficou sério, abaixou a cabeça. Pode orar sim. Encostei minha mão sobre o joelho dele e com as palavras que me vinham na hora, clamei: Senhor, que a mesma mão que me sustentou no ar toque agora esse joelho e que o Senhor mostre para ele que ainda faz milagres, em nome de Jesus. Terminei com a voz embargada. Nunca tinha sentido algo tão forte. Um calor inexplicável percorreu meu braço e quando abri os olhos, vi seu rosto com lágrimas. A dor passou. Ele repetia isso. A dor passou. Naquele momento, senti algo que não sentia há anos. Propósito. Percebi que o mesmo Deus que me segurou no ar, agora me levantava por dentro. Ele não só me livrou da morte, ele me chamou para viver uma nova vida. E eu estava disposto a segui-lo, mesmo sem saber para onde isso ia me levar. Mas uma coisa eu sabia: o Deus que me segurou no ar, agora me sustentava no chão. E isso era só o começo. Demorou algumas semanas para eu tomar coragem. Mas a história que estava queimando no meu peito
Já não cabia mais só em mim. Deus tinha me livrado da morte de forma tão sobrenatural. Tinha restaurado minha fé. Tinha me dado experiências novas, cheias de poder e graça. Como eu podia ficar calado? Foi numa reunião simples da igreja, numa quarta-feira à noite. O pastor abriu espaço para testemunhos. Minhas mãos suaram. Meu coração batia na garganta. Mas me levantei. Fui até a frente com as pernas tremendo. Peguei o microfone como quem segura uma bomba prestes a explodir. E falei: eu sou aquele que caiu de um prédio e não se quebrou. Sou aquele que deveria ter morrido, mas foi segurado no ar. E eu tô aqui porque Deus quis que eu vivesse. E se Ele me poupou, é porque Ele quer usar a minha vida para algo maior. A igreja ficou em silêncio. Alguns me olhavam com espanto, outros com ceticismo. Mas eu continuei. Contei cada detalhe, desde o momento do acidente até a oração pelo seu Manuel. Quando terminei, uma senhora me abraçou com lágrimas nos olhos. Filho, sua história me despertou. Eu estava pensando em desistir, mas agora eu sei que Deus ainda faz milagres. Naquela noite, mais 2 irmãos pediram oração. Outros vieram me ouvir no fim do culto, mas também houve quem debochou. Ah, tá virando pregador agora? Vai abrir igreja também. Para de exagerar, irmão. Esse tipo de coisa não acontece mais não. Essas palavras cortaram fundo. Mas eu aprendi algo naquele dia. Quando Deus levanta alguém, o diabo levanta oposição. E não é sempre de fora. Às vezes, é gente de dentro. Gente que perdeu a fé, mas finge que ainda a tem. Mesmo assim, continuei. Fui convidado para contar meu testemunho numa célula. Depois, em outra igreja. E cada vez que eu contava, sentia o Espírito Santo me usar de uma forma nova. As pessoas se emocionavam. Algumas choravam, outras ficavam em choque. Teve uma jovem que, depois de ouvir, disse: eu estava pensando em tirar minha vida essa semana, mas se Deus fez isso por você, Ele pode fazer por mim também. Aquilo me esmagou, mas também me levantou. A minha queda salvando alguém da queda dela. Olha o poder que Deus tem. Eu entendi, enfim. O livramento que eu recebi não foi só um milagre, foi um chamado. Foi um comissionamento. Foi Deus me dizendo: agora vai e conta. E eu estava indo, com medo, com tremor, com humildade, mas indo, porque eu era a prova viva de que quem cai nas mãos de Deus não se machuca, se transforma. Hoje, quando fecho os olhos, ainda consigo ver a cena. O céu se abrindo, o tempo parando, meus pés no ar, meu corpo flutuando, e uma paz tão absurda que nem dá para explicar. Mas mais do que o momento em si, o que mais me impacta é o depois. Porque se você está me ouvindo agora, é porque Deus me segurou no ar, não só para me livrar da morte, mas para falar com você. Sim, com você. Não é à toa que você caiu nesse vídeo. Não é por acaso que ficou até aqui. O Espírito Santo te atraiu. Sabe por quê? Porque você também está em queda. Talvez não de um prédio, mas de dentro. Talvez em queda emocional, espiritual, familiar. Talvez você esteja num abismo de culpa, pecado, ansiedade ou dor. E Deus está te dizendo agora: eu também posso te segurar no ar. Talvez você já perdeu o controle da sua vida. Talvez tudo esteja desmoronando ao seu redor. Mas Deus manda te lembrar. Não importa a altura da queda. O que importa é quem está lá embaixo para te segurar. E Ele está. Ele está aqui. Ele não me livrou da morte para que eu ficasse famoso. Não me fez um milagre vivo para que eu recebesse aplausos. Ele me livrou para que você soubesse que Ele ainda livra. Que Ele ainda ouve orações. Que Ele ainda muda histórias. Que Ele ainda dá novas chances. E se Ele me segurou no ar, Ele pode te levantar do chão. Agora é com você. A mesma mão que me livrou está estendida aí. Você vai segurar? Talvez essa seja a sua última oportunidade de se render. Talvez esse seja o último vídeo que você assiste antes de uma queda espiritual ainda maior. Mas você pode evitar. Você pode orar comigo agora. Você pode entregar sua vida a Jesus agora. Porque o verdadeiro livramento não é ser poupado da morte física, é ser salvo da morte eterna. E hoje, essa salvação está disponível. Deus me fez voar,
mas Ele quer te ensinar a andar com Ele, dia após dia, caminho após caminho. Então, se você sentiu o toque dele nessa história, não endureça o coração. Ore comigo e receba agora o maior milagre que existe, a vida eterna. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.